Uma salva de palmas para o nosso Deus. E na continuação recebemos o pastor Genilson, ministrando a palavra de Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. A paz do Senhor para a igreja. Por gentileza, ainda de pé, eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 20. Capítulo 20, versículos de número 6 e versículo de número 7. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 6 e verso 7. Enquanto vocês procuram, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez poder estar sendo útil na sua obra, engrandecer ao nome do Senhor e louvá-lo pela vida dos anjos da igreja, pastor Jacques Balbino, nosso pastor, pastora Cláudia, Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Vocês sabem do carinho, do apreço que nós temos por vocês, por toda a família. Que o Senhor continue abençoando, laureando de glória as vossas vidas, os vossos ministérios, que tem sido próspero, fecundo e frutífero sobre nossas vidas. Deus abençoe poderosamente aos pastores, amigos que temos aqui. Deus poderosamente continue recompensando como só Ele sabe recompensar. Louvar a Deus pela vida de toda a igreja, que o Senhor continue abençoando também grandiosamente em nome de Jesus. Eu quero saber nesta noite quantos vieram adorar ao Senhor. Pouca gente, me dê um sinal mais forte. Quantos vieram adorar ao Senhor? Quantos encontraram João capítulo 20, versos 6 e 7? Dê um sinal dizendo glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E viu no chão e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. E você dá glória a Deus. Olha aqui para mim. Se os lençóis estavam no chão, obviamente os lençóis estavam desarrumados. Concordam comigo, sim ou não? Porque se estivesse arrumado, a Bíblia fazia questão de dizer, como diz no verso 7, que o lenço estava dobrado. E se os lençóis estavam no chão, obviamente eles estavam desarrumados. Eu quero pregar nesta noite sobre lenço dobrado, lençol desarrumado. Olha aí para o crente mais bonito que está do seu lado, porque eu nunca vi um crente feio, né, irmãos? Não existe. Ele pode ter apenas um dente na boca só para cortar durex, mas ele é a coisa mais linda, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então dê uma olhada aí na bolota do olho dele, do olho dela, e diga assim para ele: o lenço estava dobrado. Assim não, assim está muito pobre, com mais intrepidez. O lenço estava dobrado e os lençóis desarrumados. Pode sentar dando glória a Jesus. Queridos e amados do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas santas escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto falando acerca da ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós observamos dentro do texto lido, já que fala-nos do nosso mestre, do nosso Cristo, do nosso Senhor e Salvador, quando mesmo então permeou esta terra, durante o seu curto ministério de 3 anos e meio, mas que mesmo sendo um curto espaço de tempo, foi um ministério profícuo, poderoso, diante de Deus e de todo o povo. Quando Jesus esteve na terra, deu início ao seu ministério. Esse evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 2, na festa de casamento, lá em Caná da Galileia. A Bíblia nos diz que em meados da festa acabou o vinho. Maria, sua mãe, vai até ele e lhe diz: Jesus, o vinho acabou. E ele lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora?
Jesus então vai até os serviçais e pede-lhe para que os mesmos encham as 6 talhas de água. E a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Deixa eu lhe chamar a atenção. Transformar vinho em água, até eu sei fazer. É só pegar o vinho, adicionar água e mais água. Daqui a pouco sai o corante do vinho e tudo se transforma em água. Agora, transformar água em vinho é só para quem tem poder. Jesus transformou água em vinho, deu início ao seu ministério. É neste momento que nós começamos a entender que o ministério de Jesus começa então a prosperar. E Jesus não simplesmente influenciou pessoas comuns, ele também influenciou grandes nomenclaturas da sua época. Quando entendemos e observamos o texto em que lemos nesta noite, para entendermos a referência sugerida, é necessário que nós venhamos voltar um pouco na história, já que o nosso mestre, o nosso Cristo, estava reunido com seus discípulos naquele belo culto de Santa Ceia, antecedendo ao Gólgota, na madrugada fria de quinta para sexta, aonde haveria de se completar a taça do seu sofrimento. Jesus estava reunido com os discípulos, sentado à mesa, e de repente Jesus libera uma palavra. E esta palavra, a princípio, não soou muito bem aos ouvidos dos discípulos. Diz a Bíblia que Jesus então, sentado à mesa, disse: dentre vós tem um que irá me trair, dentre vós tem um que será o traidor. Pedro, que era um dos mais ousados discípulos, vira-se para o mestre e lhe pergunta: Senhor, será que serei eu que irei te trair? Mestre, será que serei eu o traidor? Jesus Cristo disse: aquele a quem eu der um bocado de pão molhado, este será o traidor. Jesus então pega o pão, molha e entrega nas mãos de um homem por nome de Judas Iscariote. E nós conhecemos a história. Judas vende o nosso mestre por 30 moedas de prata. É justamente nesta ocasião que, quando Judas pega o pão, ele agora se ausenta da mesa e ele se retira para vender ao nosso Senhor. Neste momento, Jesus levanta-se da mesa, vira-se para os seus discípulos e diz: chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos assassinos. E Jesus então se retira para um monte chamado Getsemane, palavra aramaica que significa prensa de óleo. Quando Jesus vai para o monte Getsemane, ele leva consigo Pedro, Tiago e João, que eram os seus discípulos mais próximos. Só que quando chega no monte Getsemane, Pedro, Tiago e João ficam na parte mais baixa. Jesus sobe ao cume do monte, a parte mais alta. E quando Jesus está em cima do cume do monte, Jesus então começa a orar ao Pai. Jesus então começa a interceder ao Pai. E no momento de intercessão que o Senhor está fazendo ao Pai, Jesus chega ao momento e a um estágio de angústia tão profunda que a Bíblia diz que ele começa a suar grandes gotas de sangue. Eu, que sou curioso à luz das Escrituras, eu fui pesquisar o que significa isso. E a ciência diz que isso é um fenômeno raríssimo por nome de hematedrose. E o que é hematedrose, pregador? Nada mais, nada menos que um fenômeno onde os vasos sanguíneos começam a se dilatar. As glândulas sudoríparas começam a se dilatar. E ao invés do homem suar água, ele começa a suar sangue. Este fenômeno é tão raríssimo que simplesmente 2 pessoas no mundo inteiro aconteceram. A ciência não denomina quem foi, e o outro, Jesus de Nazaré. Então a ciência diz que antes que esse fenômeno aconteça, por isso que ele é raro, a pessoa pode morrer de derrame cerebral. Jesus não poderia morrer de derrame cerebral, senão Deus não aceitaria este tipo de sacrifício. Por isso que ao invés dele suar água, ele começa a suar sangue. É neste momento de angústia profunda, Jesus, sabendo que estava prestes a beber o cálice do sofrimento, Jesus então começa a orar ao Pai da seguinte forma: Pai, se possível, passe de mim este cálice, sem que eu o beba. Quando Jesus faz esta oração, tudo leva-me a crer que Jesus estava de olhos fechados, cabeça baixa. Quando ele termina de orar, ele então abre os olhos, levanta a cabeça, ele avista a mim, ele avista a você, ele avista a sua igreja, ele avista o seu povo, ele avista a humanidade. Ele muda o discurso da oração dizendo: Pai, faça conforme a tua vontade e não a minha. Quando Jesus então termina de orar, Jesus desce o monte Getsemane e ele encontra
Pedro, Tiago e João dormindo, Jesus deu um sacode nos três e diz: levantai-vos, acordai-vos, porventura vocês não podem velar nem uma hora comigo de oração. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a taxa mínima que Jesus estabeleceu para um crente estar em oração é de 1 hora. Foi ele quem disse: vocês não podem velar nem 1 hora comigo de oração, é a taxa mínima. Quando Jesus acorda os discípulos, a Bíblia diz que é neste momento então que Jesus vira-se para ele e diz: chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos assassinos. E neste momento já vinha subindo Judas Iscariotes com os guardas da guarda pretoriana para prender a Jesus. Quando eles vêm se aproximando, a Bíblia diz que é neste momento que os guardas vêm com tochas acesas na mão. E Judas tinha feito um acordo com os guardas dizendo que aquele a quem lhe desse um beijo no rosto, este deveria ser preso, porque este era Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que quando então Judas chega diante de Jesus, Judas então dá-lhe um beijo no rosto, que era justamente a saudação do judeu, o ósculo santo, o beijo no rosto. Jesus mesmo sabendo que estava sendo traído, Jesus mesmo sabendo que estava sendo entregue à morte, olhou para Judas e disse: amigo, a que vieste? Amigo, a que vieste? Se fosse comigo, Judas estava frito, mas graças a Deus que Jesus não é como eu. Jesus mesmo sabendo que estava sendo entregue à morte, ele disse: amigo, a que vieste? E a Bíblia diz que é neste momento que os guardas perguntam para Jesus da seguinte forma: quem é Jesus de Nazaré? E Jesus libera a palavra rema de Jeová dizendo: sou eu. Quando ele diz sou eu, a Bíblia diz que os guardas caem por terra, aleluia, porque os guardas caíram por terra, porque foi a mesma voz que Moisés ouviu quando estava diante da sarça pegando fogo, e o Senhor falou com ele e disse: diga a Faraó que o eu sou é quem fala contigo. Levante a sua mão e dê glória a Jesus. É neste momento aqui que quando os guardas caem por terra, chega uma certa feita um bobinho para mim e disse assim, querendo escarnecer do evangelho, e diz: coitado do teu Jesus, se ele voltasse aqui, iriam fazer pior com ele do que fizeram da primeira vez. Obrigado, Bruno. E então é neste momento que eu disse para ele: você está enganado, querido. Ele disse: por quê? Eu disse: porque Jesus não morreu. Ele disse: Jesus não morreu? Eu disse: não. E o que foi que aconteceu com ele? Eu disse: ele entregou-se à morte para salvar a nossa vida, porque no momento em que os guardas caíram, ele poderia fugir, mas ele ficou-se para entregar-se à morte para salvar a nossa alma. Quem foi comprado pelo sangue dele, levante a mão, dê um brado de glória. É neste momento então que quando os guardas caem, a Bíblia diz então que os guardas levantam e perguntam pela segunda vez: quem é Jesus de Nazaré? E mais uma vez ele diz: sou eu. Neste momento os guardas prendem a Jesus. Pedro bate de mão espada, e não foi cortar a orelha de Malco de forma nenhuma. Pedro foi cortar, foi a cabeça no meio, porque Pedro era temperamental. E quando Pedro vem descendo com a espada de madrugada, brilhosa, então Malco puxa a cabeça, pega na orelha. Jesus não quis nem saber, se agachou, pegou a orelha com areia e tudo, colocou em Malco novamente, virou-se para Pedro e disse: Pedro, não precisa isso, porque se eu quisesse, eu clamaria ao meu Pai, e ele enviaria miríades de anjos para me socorrer. Guarda a tua espada na Bahia, Pedro. Aleluia. A Bíblia nos diz que neste momento Jesus é preso e julgado em um julgamento clandestino. Pregador, eu não estou entendendo. Jesus é preso e julgado em um julgamento clandestino? Sim, porque o fórum que julgava as causas e os delitos de Israel fechava às 18 horas da tarde. Jesus foi preso pela madrugada, sendo assim julgado em um julgamento clandestino. Jesus passou por 6 tipos de julgamento. O primeiro julgamento que Jesus
passou foi por Anás. O segundo julgamento que Jesus passou foi por Caifás. O terceiro julgamento que Jesus passou foi pelo Sinédrio. O quarto julgamento que Jesus passou foi por Pilatos. O quinto julgamento que Jesus passou foi por Herodes. E o sexto julgamento que Jesus passou foi por Pilatos novamente. Na proporção em que ele estava sendo julgado, ele ia sendo cuspido, ele ia sendo esbofeteado, ele ia sendo massacrado, mas ele não negou, mas ele não retrocedeu, mas ele não voltou atrás, porque ainda era sexta-feira, o domingo estava para chegar. Quem pode levantar a mão e dar um brado de glória a Jesus? É neste momento então que a Bíblia nos afirma que quando Jesus chega no sexto e último julgamento, então Pilatos olhou para ele. Ele fez duas perguntas dizendo: ei rapazinho, você não sabe que eu tenho poder de mandar prender, de mandar soltar, de matar e também de deixar vivo? Jesus disse: é verdade, mas nenhum poder você teria se do alto não te fosse delegado. Então Pilatos faz a segunda pergunta dizendo: aleluia, tu és o Filho de Deus? Ele disse: tu o dizes. Neste momento os sacerdotes ouvindo a afirmação de Jesus, sabendo que Pilatos então iria absorvê-lo, agora então eles gritam da seguinte forma: blasfêmia. Por quê? Porque no Oriente um homem que se dissesse ser o Filho de Deus era considerado como blasfêmia. Blasfêmia. Então agora Pilatos, ouvindo que agora os sacerdotes arrazoavam entre si e querendo que Jesus fosse condenado à morte mais horrenda que existia no Oriente, que era a morte de cruz, agora Pilatos então leva Jesus à multidão. Só que antes que Jesus fosse levado à multidão, então ele recebe uma carta, e esta carta foi escrita pela sua esposa por nome de Cláudia Pórpore. Quando Pilatos então recebe essa carta que abre, estava escrito na carta da seguinte forma: hoje pela madrugada eu tive um sonho com este homem, não te envolvas com este justo. Pastora Cláudia, Igreja do Senhor, até hoje eu estou perguntando a Jesus: que tipo de sonho foi este que a mulher de Pilatos teve? Por quê? Porque existem três tipos de sonho na vida de um ser humano. O primeiro tipo de sonho que existe na vida de um ser humano é o chamado sonho natural, que todo ser humano tem. O segundo tipo de sonho que existe na vida de um ser humano é o chamado de sonho do maligno, que é aquele a qual Deus permite com que o ser humano tenha, chamado pesadelo. E o terceiro tipo de sonho que existe na vida de um ser humano é o chamado de sonho de Deus, que é o próprio Deus quem dá para o ser humano. Até hoje eu estou perguntando a Jesus: que tipo de sonho foi este que a mulher de Pilatos teve? Por quê? Porque o que o diabo não queria era que Jesus fosse para a cruz, e de repente ela chega com a carta dizendo para não se envolver com esse justo. Graças a Deus que Pilatos não ouviu a sua mulher, senão nós não estávamos aqui esta noite adorando a ele. Agora prestai atenção, é neste momento que quando ele agora leva Jesus à multidão, então Pilatos vira-se para a multidão e faz a pergunta dizendo: todos vós sabeis perfeitamente que na festa da Páscoa nós temos o costume de soltar um prisioneiro. Eu quero saber de vocês: a quem quereis vós que eu solte? A Jesus chamado Cristo ou a Jesus Barrabás? Porque o nome de Barrabás iniciava com a palavra Jesus. A Jesus chamado Cristo ou a Jesus Barrabás? E a multidão gritou unânime dizendo: solta Barrabás e mata a Jesus Cristo. Solta Barrabás e mata a Jesus Cristo. Pregador, quem era Barrabás? Barrabás era um ladrão, Barrabás era um salteador, Barrabás era um estuprador. E a multidão gritou: solta Barrabás e mata a Jesus Cristo. É neste momento que Jesus é condenado à morte de cruz. Só que antes que o prisioneiro fosse para a cruz, ele então teria que ser açoitado, que era um costume judeu. E então o historiador e escritor Josh McDowell, quando escreveu a sua grande obra As Evidências da Ressurreição de Cristo, ele diz que muitos prisioneiros não chegavam nem à cruz, já morriam nos açoites. Então pegaram a Jesus, o despiram
o despiram da cintura para cima, amarraram as mãos dele em um tronco e bateram nele com um chicote chamado flagrum. E o que era o flagrum, pregador? Era um chicote que tinha cerca de 6 tiras de couro de boi ressecada. Na ponta deste chicote existia pedaços de chumbo que servia para fazer peso, e nas extremidades, nos lados do chicote, tinha pedaços de chifre de carneiro pontiagudos que servia para rasgar a pele. Josh McDowell diz que depois que Jesus levou a 6ª chicotada, já dava para ver nas costas deles as suas veias e as suas artérias, mas ele não negou, mas ele não retrocedeu, mas ele não voltou atrás, porque ainda era sexta-feira, o domingo estava para chegar. Quem pode levantar a mão da glória a Jesus? Aleluia. Jesus então é açoitado. Eu vi uma certa feita um pregando e dizendo que Jesus levou uma quarentena menos uma de açoites. Não é verdade, irmão. Quem levou uma quarentena menos uma foi o apóstolo Paulo, ele mesmo conta. Mas Jesus então levou mais do que 39 açoites. Por quê? Porque a lei de Israel dizia que o soldado que desse mais do que 40 açoites no prisioneiro, era ele quem deveria ser açoitado. Para ele não perder a conta, dava-se 39. Mas quem bateu em Jesus não foram os guardas judeus, quem bateu em Jesus foram os guardas romanos, e eles não respeitavam a lei de Israel. Deu aproximadamente 302 açoites em Jesus, segundo a história. Prestai bem atenção, as costas de Jesus estavam toda dilacerada, as costas do nosso mestre estavam toda em frangalhos, e de repente Jesus, depois de ter levado tantos açoites, Jesus agora então ele é levado a sentar em um determinado local, e de repente neste momento vem um soldado cruel e feroz, endemoniado, pega então uma cruz, agora vai vendar os olhos de Jesus e coloca justamente esta coroa na cabeça do nosso mestre. Deixa eu lhe chamar a atenção para você entender. Cada espinho que tinha naquela coroa tinha um equivalente a 10 centímetros. Quando o soldado colocou a coroa na cabeça de Jesus com os olhos vendados, o soldado então perguntou: profetiza quem te bateu. E de repente ele dá agora a cana em cima da coroa, e os 10 centímetros de diâmetro adentra a cabeça de Jesus. O sangue começa a escorrer do seu rosto. De repente, de repente, eu estou sentindo a presença do Cristo vivo aqui. De repente, Jesus calado estava, calado ficou, porque para escarnecedor Jesus não tem resposta. Jesus só tem resposta para adorador. Quem veio adorar, levante a mão da glória. Aleluia. A Bíblia diz que de repente o soldado cruel e perverso pega a cruz e joga aos ombros de Jesus. Deixa eu lhe chamar a atenção para você entender mais uma vez. A cruz que Jesus levou até um monte chamado Caveira não era a cruz inteira, como diz os quadros medievais. Foi apenas a parte de cima, o patíbulo da cruz. Mas para nós termos uma ideia do que é o patíbulo da cruz, ele pesava o equivalente a 49 quilos de madeira. Para você ter uma ideia do que é 49 quilos, era o equivalente a um peso de um saco de cimento. Imagine comigo, um homem que já está com o corpo todo cortado, um homem que já está com o corpo todo dilacerado, então cansado, exausto de tanto apanhar, ainda levaram um peso de um saco de cimento. Mas a Bíblia diz que Jesus levou, anda cerca de 600 metros até o pé do Monte Caveira. Ele então com a cruz pesada tropeçava, caía, levantava, vai se arrastando. Quando ele pensou, porque sendo natureza humana, e na natureza humana Jesus então sentia as mesmas dores que nós. Quando ele tropeçava e caía, que levantava a cabeça, ele muitas vezes talvez pensou em desistir, mas ele olhava para mim, mas ele pensava em você. Ele disse: eu não posso parar, eu não posso desistir, eu não posso retroceder. Quem pode levantar a mão e dar glória? Quem pode levantar a mão e adorar? De
repente, Jesus chega ao pé do Monte Caveira, porque o monte era chamado de caveira, porque quem uma vista de longe ele tem a aparência, a semelhança de uma caveira. É neste momento que quando ele chega ao pé do monte, ele cai de tão cansado que estava. Eleia cai, shuire que mintre a suribicandaraia, aleluia. E de repente quando ele caiu, agora vai passando um homem por nome de Simão. A Bíblia o descreve como Simão Cirineu, porque Cirineu não era o sobrenome dele, é porque ele era de Cirene na África, e todos os anos existem as festas anuais em Israel, que os turistas vão então para comemorar as festas anuais, como até hoje acontece. Simão estava participando da festa da Páscoa, e quando então ele vai passando justamente na ocasião, os guardas obrigaram ele a ajudar a Jesus carregar a cruz. Ele não queria, mas foi obrigado. Chegando então e levando Jesus, ajudando Jesus a carregar a cruz lá em cima. A Bíblia diz, é neste momento que pegam o patíbulo da cruz, colocam na outra parte que já estava lá deitada, colocam Jesus justamente deitado em cima da cruz. E de repente que o soldado agora vem bater o primeiro prego no primeiro pé. Agora deixa eu lhe chamar a atenção mais uma vez para você entender. Quando o soldado batia o prego no primeiro pé, este prego tinha um equivalente a 15 centímetros. E o pé, quando era pregado, não era com as pernas retas, porque se fosse com as pernas retas, quando a cruz descesse do buraco, as pernas retas, o prisioneiro sustentava o peso do corpo e demorava para morrer. E o que era então que os soldados faziam? Crucificavam com as pernas dobradas, porque as pernas dobradas automaticamente viriam as câimbras e acelerava a morte do prisioneiro. Bateram o primeiro prego no primeiro pé. Quando eles então vão para as mãos, não era exatamente na palma das mãos, como diz os quadros medievais. E por que não na palma das mãos? Porque esta parte da mão não tem nervo, e quando a cruz descesse no buraco, rasgava com o peso do corpo. E onde era que batia pregador? Nos pulsos, aleluia, porque o que sustentava era um nervo que existe nos pulsos. Imagine comigo os pregos enferrujados de 15 centímetros batendo no pulso de Jesus, aleluia. Quando eles bateram o primeiro prego, eles vão para o segundo braço, aleluia. Só que o patíbulo que Jesus levou de 49 quilos, em cada ponta do patíbulo já existia um buraco para facilitar a entrada do prego quando o soldado batesse. Então bateram no primeiro pulso. Quando eles vão para o segundo pulso, eles perceberam que não chegava no pulso. O lugar do buraco estava na ponta dos dedos e ficava distante dos pulsos. E o que foi então que fez o soldado, pastor Wellington? A história diz que ele pegou o braço de Jesus, e a Bíblia diz que o soldado puxou o braço de Jesus, deslocou, desconjuntou, mas não quebrou. Só sabe a dor é quem justamente já sentiu o braço deslocado e saído do lugar, a dor que é. Quando então o soldado puxa os braços dele, deslocou, desconjuntou. E por que não quebrou? Porque o salmista já tinha profetizado e tinha dito que nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado. Já era para você ter dado glória a Deus. Levante a mão. Aleluia. A Bíblia nos diz que é neste exato momento então que quando aprega o outro braço de Jesus, me diga, pregador, por que foi que tiveram que puxar os braços de Jesus? Por que foi que não bateram no pulso e não bateram diretamente no buraco? Porque o patíbulo, a cruz era feita por encomenda, e quem estava marcado para morrer não era ele. Quem estava marcado para morrer era Barrabás. E Barrabás, a história diz que tinha aproximadamente 2 metros e 10 de altura. Jesus era um pouco mais baixo do que ele. Por isso que tiveram que desconjuntar. Deixa eu ver se você dá glória a Deus essa noite. A cruz não era de Jesus, a cruz era minha, a cruz era sua, a cruz era de Barrabás. Ei, na camante assai.
Eu estou sentindo a presença do Cristo vivo aqui. Abra a boca e adora. Abra a boca e adora. Só quem está sentindo, abra a boca. Ei, da camântrias. Levante a sua mão e adore a Ele por 30 segundos. Adore a Ele. Adore a Ele por 30 segundos. Adore, adore, adore. Adore e reconheça o sacrifício que Ele fez. Reconheça o sacrifício, porque era para nós estarmos lá pagando preço pelos nossos pecados. Mas Ele disse: deixa que eu vou. Adore a Jesus. Levante essa mão e adore. Levante essa mão e engrandeça. Levante a mão e jubile ao nome dEle. Aleluia, aleluia. De repente, o soldado então começa a levantar a cruz. De repente, quando a cruz desce no buraco, o impacto da cruz, quando bate embaixo no buraco, o peso do corpo de Jesus vai para frente. Jesus fica sufocado, não tinha como respirar, porque os pulmões estavam atrofiados. De repente, Jesus, sabendo que se ele morresse naquela situação, Deus não aceitaria este sacrifício, porque era sacrifício de carne sufocada. Jesus agora vai arrancar a força da fraqueza. Jesus arranca a força da fraqueza, encosta as costas na madeira. Ele passa a respirar um pouco melhor. Mas de repente levanta duas cruzes ao lado dele. Eram 2 ladrões, um ladrão à direita e outro ladrão à esquerda. De repente, um dos ladrões, olhando para ele, diz: tu não és o Filho de Deus, sai daí, depois arranca-nos daqui. Jesus calado estava, calado ficou, porque para murmurador, escarnecedor, Jesus não dá resposta. Jesus só dá resposta para adorador. Quem pode levantar a mão e De repente, o outro ladrão, vendo seu companheiro de assalto falar isto com o mestre, olhou para ele e disse: rapaz, baixa a tua bola. Nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem não. Este homem é justo, este homem é santo, este homem é diferente. De repente, olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 2 coisas, pastora Cláudia, que o ladrão falou que chamou a atenção de Jesus. A primeira foi quando ele reconhece o seu estado pecaminoso, virando para o companheiro de assalto e dizendo: estamos aqui porque merecemos. O que é isso? Reconhecimento de estado pecaminoso. A segunda coisa que ele falou, que chamou a atenção de Jesus, para Jesus liberar o perdão imediato, foi quando ele reconheceu que Jesus era rei.
rei, porque só tem reino quem é rei, 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 só tem reino quem é rei. Eu só vou parar de repetir quando você entender. Só tem reino quem é rei, só tem rei. Quem veio adorar o rei dos reis, levante essa mão, abre essa boca. Oh, rabassuri bicana. Eleias. Urica mantra suire que assai. Jesus disse: nem é amanhã, nem é depois da manhã, é hoje. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas pregador, e Jesus perdoa ladrão, perdoa. Mas pregador, e Jesus perdoa homicida, perdoa. Mas pregador, e Jesus perdoa adúltero, perdoa. Mas pregador, e Jesus perdoa prostituta, perdoa. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem pode levantar a mão e dar glória? Eira calabandaraia. Aleluia. Quando Jesus então deu perdão imediato para o ladrão, aleluia, de repente Jesus na cruz, ele olha para o céu, ele diz: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que tu me desamparaste? A maioria dos teólogos dizem que quando Jesus faz esta oração, é porque Deus não suportou ver o seu Filho único carregado de tanto pecado da humanidade sobre os seus ombros e lhe virou as costas. Mas se os teólogos estiverem certos, mesmo assim a Bíblia diz que Deus não abandonou o Filho, porque a Bíblia diz que Deus enviou um anjo para o consolar. Aleluia. E de repente Jesus então, olhando para o céu, ele fala a segunda palavra na cruz, que é a palavra mais linda de toda a Bíblia. Para mim é a palavra mais bela, mais linda de toda a Bíblia. E qual é a palavra mais linda de toda a Bíblia, pregador? Foi quando Jesus disse: Pai, está consumado. Aleluia. Pai, está consumado. Então, pregador, me explica aqui. Já que o Senhor falou que esta palavra mais linda para o Senhor na Bíblia, então me explique. Não tem problema, já vou explicar. Pastor Ziel, por favor, me permita eu tomar o Senhor como exemplo para poder a igreja entender. Se eu contraísse uma dívida para com o pastor Ziel, de acordo com a tradição judaica, ele teria que fazer um contrato comigo. Pegaria então a folha, a cópia do contrato e daria para mim. Penduraria a cópia do contrato dele e a pregaria na parede. Quando então eu voltasse a quitar a minha dívida, ele arrancava a folha da parede, pegaria então um carimbo, e quando ele pegasse um carimbo, ele carimbaria a minha cópia e a cópia dele, me entregaria a minha cópia, e no carimbo estava escrita a palavra grega tetelestai, que significa está pago, está consumado. Quando Jesus bradou na cruz: Pai, está consumado, Jesus estava dizendo: a minha igreja não deve mais nada, eu já paguei a dívida, eu já consumei a obra. Levante a tua mão, abra a boca para dar glória, por gentileza. Só que higienizou a mão com álcool em gel antes de entrar no templo? Levante a mão que eu quero ver. Só que higienizou a mão com álcool em gel antes de entrar na igreja? Levante a mão. Já que você está higienizado, por favor, pegue na mão de quem está do seu lado, pega a mão dele, segura a mão dela com alegria, só para interagir esta noite. Segura a mão dele, pega a mão dela. Se você puder e tiver em comunhão com ele, dê uma chacoalhada de leve na mão dele, dê uma sacudida de leve na mão dela e diga assim para ele: abra sua boca para adorar, porque Jesus já pagou a nossa dívida. Abra essa boca para adorar, porque Jesus já pagou a nossa dívida. Abra essa boca para adorar, porque Jesus já pagou a nossa dívida. Quem crê, levante a mão, abra a boca.
Aleluia. E outra coisa, a dívida que nós tínhamos não era com o diabo, que nem eu já ouvi alguém pregando. O diabo é que nem um cachorro vira-lata, irmão, só dá uma latida quando Jesus solta um pouquinho da corrente. A dívida que nós tínhamos era com Deus, ninguém podia pagar. Jesus disse: eu vou pagar a dívida, eu vou. Levante a mão, abra a boca. Ei, sai. Aleluia, aleluia. De repente, Jesus então expressa a última palavra da cruz. Ele disse: Pai, está consumado. Quando ele diz isso, ele então vira-se para o céu e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A cabeça tombou, o corpo relaxou. A Bíblia diz que houveram trovões e relâmpagos. De repente, o centurião olhou para o soldado e disse: rapaz, quando viu o primeiro exército de Deus entrar em ação. E qual é o primeiro exército de Deus? O exército da natureza. 3 horas da tarde em Israel, um sol causticante de 56 graus. O sol vira lua, escurece. 3 horas da tarde escureceu tudo. E de repente o centurião olhou para o soldado e disse: rapaz, nós matamos o homem errado. Na verdade, este homem era o filho do Deus vivo. De repente, passa-se o tempo, aparece um senador da república, por nome de José de Arimateia. José de Arimateia tinha influência política, e José de Arimateia chegou para Pilatos e disse: dá-me o corpo de Jesus. Porque José de Arimateia se converteu em silêncio, pastor Fábio. Dá-me o corpo de Jesus. E então Pilatos disse: para que me serve um corpo morto? Pode levar. Então José de Arimateia pegou o corpo de Jesus e enrolou em um lençol. Agora eu vou começar a adentrar ao texto que nós lemos. Quando José de Arimateia enrola o corpo de Jesus em um lençol, José de Arimateia coloca o corpo de Jesus no seu sepulcro. E a Bíblia diz que o sepulcro de José de Arimateia não era novo, não, era novíssimo. Novíssimo. E o que significa isso, pregador? Aqui no Brasil, quantas e quantas pessoas eu não conheço que pagam jazigo. E o que é o jazigo? É justamente o lugar no cemitério, para que quando algum ente querido seu falecer, vinha a ser colocado lá. José de Arimateia também tinha um jazigo para sua família, mas ninguém inaugurou. Quem inaugurou foi Jesus, mas não ficou lá. Abra tua boca, da glória a Jesus. Aleluia. José de Arimateia colocou o corpo de Jesus lá. Quando José de Arimateia recebeu o corpo de Jesus e Pilatos entrega, aí chegou justamente aqueles que gostam de espalhar notícias. Aí chegou para Pilatos e disse assim: olha, Pilatos, se eu fosse você, eu não tinha dado o corpo a José de Arimateia. Por quê? Porque está o maior zum aí na cidade. O povo está dizendo por aí que, aleluia, que Jesus vai ressuscitar. E você sabe que ninguém ressuscitou até hoje. Então, para não alimentar a teoria do túmulo vazio, faz alguma coisa. Aí Pilatos disse assim: é verdade, eu não vou deixar essa religião crescer. Tem mais de 2000 anos. Quem pode levantar a mão da glória a Jesus? Olha para cá, sabe o que foi que Pilatos fez? Pilatos coloca 40 homens armados até os dentes na porta do sepulcro. E o sepulcro em Israel não é como aqui no Brasil, 7 palmos de terra abaixo. O sepulcro em Israel é um buraco esculpido dentro de uma rocha. Então agora Pilatos colocou 40 homens armados na porta do sepulcro de José de Arimateia, colocou Jesus lá dentro e colocou uma pedra enorme. E Josh McDowell diz que a pedra pesava 2.000 quilos ou 2 toneladas. Para remover essa pedra, teriam que ser 40 homens fortes. Aleluia. Os homens estavam armados até os dentes. E de repente, agora Pilatos coloca o selo do governador em cima da pedra. Quem violasse o selo do governador era mesmo que ser condenado à morte de cruz. De repente, passa a sexta, passa o sábado. Quando foi no domingo,
domingo pela manhã, diga para quem está do seu lado, o domingo pela manhã foi o dia da nossa vitória. Diga para ele, o domingo pela manhã foi o dia da nossa vitória. De repente, quando foi no domingo pela manhã, as irmãs Marias vão levando incensos aromáticos e elas perguntavam entre si, quem é que vai nos remover a pedra? Porque elas viram que a pedra era pesada. Quem é que vai nos remover a pedra? E a conversa era essa. Quando elas chegaram na porta do sepulcro, elas perceberam que o anjo tinha dado um sono profundo nos 40 homens, tinha tirado o selo do governador, porque quem manda é ele, quem faz é ele, quem ordena é ele. Quem pode levantar e dar glória a ele? Aí ele tirou o selo e retirou a pedra, olhou para o sepulcro e disse, pode levantar, Senhor, porque já se cumpriu o terceiro dia. Quem pode abrir a boca para dar glória? Oh, aleluia. Aí as irmãs Marias, quando ouviram isso do anjo, as irmãs Marias disseram, meu Deus, ele está vivo. Quando elas vão correndo para sair de dentro do sepulcro, aí o anjo gritou, parece que eu vejo, não está na Bíblia, pastora Cláudia, mas já que a hermenêutica me abre a janela para brilhantar na mensagem, segure que lá vai. Tudo leva-me a crer que quando elas vão correndo para contar a boa notícia para os discípulos, aí o anjo dá um brado, ei, irmãs Marias, eu tenho um recado para vocês darem aos discípulos. Elas voltaram e disseram, sim senhor, seu anjo, pode dizer, aleluia. E ele disse assim, diga aos discípulos e diga a Pedro, Marcos capítulo 16 verso 7, diga aos discípulos e diga a Pedro que o mestre ressuscitou, que o mestre está vivo e que vai adiante de vós lá para Galileia. Olha a conotação da palavra que o anjo disse, diga aos discípulos e diga a Pedro que ele ressuscitou e que ele vai adiante de vós lá para Galileia. As irmãs Maria, pode deixar, que recado a gente sabe dar. Saíram correndo para casa. Quando elas saíram correndo para casa, meteram o pé na porta. Os discípulos estavam entristecidos, cabisbaixos, e de repente elas chegaram, meteram o pé na porta e começaram a bradar, o mestre está vivo, o mestre está vivo, o mestre está vivo, ele 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 ressuscitou, ele está vivo. Abra a boca, rapaz, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo. Está vivo aí, tá vivo aqui em cima do altar, ele está vivo. No meio daquela alegria toda, no meio daquela alegria toda, tinha um irmão que estava entristecido, cabisbaixo, sem força, desanimado, chorando, querendo voltar para a pescaria, querendo desistir de tudo, querendo retroceder da chamada, querendo retroceder no meio da caminhada. E de repente a irmã Maria olhou que o irmão estava triste, todo mundo alegre, só ele triste. A irmã Maria chegou para ele e disse, irmão Pedro, ele ressuscitou, ele está vivo, a promessa aconteceu. Ele está vivo. E de repente o irmão Pedro olhou para a irmã Maria e disse, irmã Maria, eu sabia que ele ia ressuscitar, mas para mim não resta mais nada. Por que, irmão Pedro? Porque eu neguei o meu Senhor 3 vezes. Ele disse que antes que a trombeta do galo cantasse, eu negaria ele 3 vezes, e aconteceu. Irmã Maria, eu decepcionei o meu Senhor, eu decepcionei o meu mestre. Eu andei com ele, eu vi os milagres que ele operou, eu vi as maravilhas que ele fez. Eu vi ele ressuscitar a Lázaro, eu estava lá. Eu vi quando ele levantou o paralítico de Betesda em João 5. Eu vi quando ele pegou um lodo, aplicou nos olhos do cego e disse, vai ao tanque. Ele foi e voltou de posse do milagre. Eu vi quando a mulher simplesmente porque tocou na orla das vestes deles em Marcos 5 foi curada de um descontrole menstrual há 12 anos sofrendo.
Eu vi, irmã Maria, quando ele chegou na casa de Jairo, botou as carpideiras para fora e disse: só fica aqui dentro o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Eu estava no meio, eu vi. Só fica aqui quem crê nos milagres de Deus. Eu vi as maravilhas que ele fez, mas mesmo assim, mesmo assim eu neguei o meu Senhor. Ele não quer mais saber de mim, irmã Maria. Ele me rejeitou, irmã Maria. A irmã Maria olhou para ele e disse: irmão Pedro, não é nada disso. O anjo disse a mim: diga aos discípulos e diga a Pedro que ele ressuscitou, que ele está vivo e que vai adiante de vocês lá para Galileia. Quando Pedro ouviu essa expressão da irmã Maria, Pedro levantou a cabeça, abriu os olhos, olhou para a irmã Maria: irmã Maria, por favor, repita. Repita, irmã Maria. Irmão Pedro, ele disse: diga aos discípulos e diga a Pedro que ele ressuscitou, que ele está vivo e que vai adiante de vocês lá para Galileia. Quando Pedro ouviu isso novamente, Pedro fica de pé e disse: irmã Maria, por favor, repita mais uma vez. Diga aos discípulos e diga a Pedro que ele está vivo e que ele vai adiante de vocês lá para Galileia. Pedro pensou, Pedro raciocinou e Pedro disse: irmã Maria, espera um pouquinho aí. Se ele tivesse dito diga aos discípulos, eu já estou incluso, porque eu sou discípulo, ele me separou. Mas a senhora tem certeza que ele falou meu nome? Ela disse: tenho. Ele disse: diga aos discípulos e diga a Pedro que o mestre está vivo, que o mestre ressuscitou e que vai adiante de vocês lá para Galileia. Pedro disse: irmã Maria, se ele falou meu nome, é porque a chamada de Deus na minha vida ainda está de pé. Se ele falou no meu nome, é porque o projeto dele ainda está de pé. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Levante a sua mão que eu vou profetizar. Chegou nesta noite alguém aqui, me diz o Senhor, com desejo de retroceder, com desejo de parar na caminhada, com desejo de entregar tudo, mas o Senhor me autoriza a profetizar sobre a sua vida, que Jesus conhece o teu RG, Jesus conhece o teu CPF, Jesus conhece a tua vida, Jesus conhece onde você mora, Ele sabe de tudo sobre você, e Ele manda te dizer que a chamada e o projeto que Ele tem na tua vida está de pé. Não tem diabo, não tem demônio, não tem capeta que vai impedir o projeto de Jesus na tua vida. Quem crê, levante a mão, abra essa boca da glória. Aí a Bíblia diz, para a gente encerrar, que Pedro levantou e sai correndo. Junto com ele, pastora Cláudia, ia o discípulo amado. E quem é o discípulo amado? João. Só que a Bíblia diz que o discípulo amado corria mais apressadamente do que Pedro. Só que a revelação não era para João, a revelação era para... Me ajude, a revelação era para... E a Bíblia diz que quando chega na porta do sepulcro, João parou. Quem foi que entrou? Quem foi que entrou? Rebiacai. E quando Pedro entra, chegou pois Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Aleluia. Rebeque mintre assai, lavante a súria. Deixa eu explicar isso aqui para a gente entender. Ai, meu Deus, eu estou sentindo. Alabandarabassai. Pastor Alexandre
Por favor, deixa eu tomar o senhor como exemplo para poder a igreja entender. Se porventura o pastor Alexandre me convidasse para ir à casa dele para desfrutar de uma ceia, de um banquete, que até hoje eu espero, ele nunca me convidou. Se porventura pastor Alexandre me convidasse para ir à casa dele desfrutar de um banquete, de acordo com os costumes judaicos, ele teria que preparar os aparatos arquitetados, prato, talher, copo, e do lado ele teria que deixar um lenço dobrado. Um lenço, me ajuda a pregar, um lenço, para quê? Para que se porventura eu precisasse enxugar a boca no momento da refeição, eu ter o lenço dobrado. Se porventura no meio da refeição eu precisasse me ausentar da mesa para ir ao banheiro, por exemplo, e eu deixasse este lenço desarrumado em cima da mesa, automaticamente pastor Alexandre, conhecendo os costumes judaicos, ele já estaria entendendo que eu me ausentei da mesa e não retornaria mais para a mesa para continuar o jantar. Teve gente que não entendeu, não tem problema, eu vou explicar. O que era que estava enrolado no corpo de Jesus morto? O lençol. Quando Jesus tirou o lençol do seu corpo morto e jogou no chão, era Jesus dizendo para Pedro: Pedro, fui morto, mas nunca mais tornarei para lá, porque estou vivo para todo sempre. Mas se porventura no meio da refeição eu me ausentasse e deixasse este lenço dobrado na cabeceira da pedra, na cabeceira da mesa, automaticamente pastor Alexandre já estaria entendendo que eu me ausentei da mesa, mas então eu retornaria para a mesa para continuar o jantar. O que significa isso? Jesus estava revelando para Pedro: Pedro, fui morto, ressuscitei, vou para o céu, mas vou voltar para buscar a minha igreja. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Jesus morreu, ressuscitou, foi para o céu, mas vai voltar. Vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Meu Deus, pegou fogo. Vai voltar, vai voltar. Abra essa boca da glória. Só quem sente a presença do Cristo vivo, abra a boca da glória. Só quem sente a presença do Cristo ressuscitado, abra essa boca da glória. Da glória, exalta. Ele vai voltar para buscar a igreja santa, lavada, remida pelo sangue dele. Quem foi comprado pelo sangue, abra essa boca da glória. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia, Ele vai voltar. Ele está voltando. Ele está voltando, aleluia. Tem alguém nessa noite que não é evangélico, que está no nosso meio e quer aceitar Jesus hoje como teu único, suficiente Salvador? Jesus está voltando. Não tem mais tempo para perder com as coisas desse mundo, não. Tem alguém nessa noite que deseja aceitar Jesus? Tem alguém que não é evangélico em nosso meio? Levante a mão para a gente te conhecer. Não tem? Todos são evangélicos? Tem alguém nessa noite? Ah, tem um irmão ali.
Você não quer aceitar Jesus hoje, meu filho? Você ficou até agora. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Pastor, eu já fui evangélico, hoje eu estou em casa. E hoje, por um acaso, eu vim aqui na igreja. Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo? Aleluia. Oh, que coisa fiel, lindo e maravilhoso. Aleluia. Tem mais uma alma, uma vida aqui para Cristo. Não perde a oportunidade, não. Priscila, abraça ela, filha. Não perca a oportunidade. O Senhor quer voltar contigo hoje para o teu lar. Aleluia. Tem mais alguém que quer se reconciliar com Cristo? Tem um tempo que está em casa, veio a pandemia, o coração esfriou. E foi ficando em casa, foi ficando em casa. Tem mais alguém? Tem mais alguém que queira voltar para casa hoje? Levando bênção, levando Cristo para o teu lar. Aleluia. Tem alguém aqui que está nos visitando, é de outra denominação, mas já tem um tempo que não está indo. Veio aqui na Adebrais Alagoas e sentiu a presença de Deus e quer fazer parte dessa grande família junto conosco. Fica de pé. A gente não vai orar para você aceitar Jesus, não. A gente vai te receber aqui. Tem alguém que queira ficar conosco aqui, cultuando, adorando, exaltando o nome do nosso Deus na Adebrais Alagoas? Vamos ficar de pé, igreja. Aleluia. Temos aqui duas almas voltando para Cristo, aceitando a Jesus Cristo. Esse Jesus que está voltando. Este Jesus que está às portas. Ele está voltando. Todos os dias nós vemos esses sinais aí. Jesus, Ele está voltando. Aleluia. Próximo domingo, vamos estar recebendo aqui o pastor Lucas Gomes. Quem aqui conhece o pastor Lucas Gomes? Ele foi várias vezes ali no Jacintinho. Um grande homem usado por Deus, um profeta. Ele vai estar aqui no próximo domingo. O pastor Jacques Balbini também vai estar aqui no próximo domingo. E você não pode faltar. Traz mais um com você no próximo domingo para adorarmos o nome do nosso Deus. Pode subir, meu filho. Pastor, pega o microfone, pastor. O Senhor já ora por essas vidas. Amém. Pastor Fábio, já ora por essas vidas, depois a gente dá os recados. Meus queridos, ali fora, caso vocês queiram, né, fazer inscrição para o culto no lar, tem alguns irmãos ali, tá? Vai pegar os dados, anotar tudo certinho, tá bom? Tá aqui, né? O pastor lá atrás, procura ele, faz a inscrição para que eles possam ir no seu lar fazer um culto abençoado, tá bom? Nós vamos orar por essas vidas que estão aceitando Jesus. São 3? São 2. Amém. Pai querido e eterno, nós queremos te bendizer pela vida, Pai, dessas 2 vidas que estão retornando para a tua casa. Meu Deus, recebe, Pai, com alegria. Nós sabemos que há festas agora sendo celebrada nos céus por eles que estão retornando agora para a tua casa. Meu Deus, abençoa, sustenta, guarda, que através deles outras vidas também possam se render aos teus pés, que através deles todos os seus familiares possam também estar aqui em tua casa se reconciliando com o Senhor. Abençoa, meu Deus, as suas vidas, sustenta em tua presença, Pai, fortalece para que eles nunca mais voltem, Pai, para o mundo, mas que eles sejam guiados por Ti a partir de hoje. Mais uma vez, é em nome de Jesus que nós Te louvamos pela vida de cada um desses que estão aqui, Pai, pela vida da Tua igreja que veio à Tua casa hoje para celebrar um culto, Pai. Meu Deus, despede a Tua igreja em paz para os seus lares, guardando
de todos os males, livrando de todos os perigos. Meu Deus, abençoa a todos os obreiros, abençoa a cada família, abençoa o pastor Jaques, a pastora Cláudia. Meu Deus, sustenta a todos, é em nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sábado o que é que nós temos? Sábado nós temos aqui Papo de Graça. Quem já veio para o Papo de Graça? Levanta a mão. Ó, tem muita gente que ainda não veio. Papo de Graça é um trabalho que nós fazemos aqui com jovens, mas não se limita apenas para jovens, é para toda a igreja. É uma bênção. Quem não veio, anota aí na tua agenda, sábado às 18 horas, vem para aqui porque vocês vão ver que trabalho lindo e abençoado que o Papo de Graça é feito aqui. Isso, consagração pela manhã, na verdade é amanhã jovem, não é isso? Manhã jovem. Quem quiser pode vir no sábado pela manhã, das 9 horas às 11 horas da manhã. Sábado de 9 a 11 horas, consagração aqui com toda a turma jovem, tá? É amanhã jovem. E às 18 horas é o Papo de Graça. Queremos convidar toda a Debrais, principalmente você que é jovem. Vem para cá porque vai ser uma bênção. Terça-feira, a partir das 9 da manhã, nós temos o nosso ciclo de oração, começando com a consagração e à tarde o nosso ciclo de oração. E logo mais às 19 horas, o culto de ensinamento. Aguardamos toda a igreja aqui. Irmãos, dia 12 de outubro vai acontecer aqui a festa das nossas crianças. E elas estão... Cadê a irmã Cleane? Eu pedi para vir aqui. Vem aqui à frente, minha filha. Elas estão já fazendo as inscrições. Teremos uma quantidade de crianças aqui e precisa fazer as inscrições para adquirir a camiseta e as demais coisas que irão acontecer aqui. Vai estar tudo incluso nesse valor. Então procura a Cleane, procura as meninas do departamento infantil. Já foi começado desde hoje, né? Hoje começou as inscrições. Terça-feira vamos ter plantão aqui também. Não deixe a tua criança de fora. Vem, deixa ela vir passar o dia 12 aqui conosco, adorando o nome do nosso Deus. Glória a Deus. E, meus irmãos, nós estamos nos aproximando do final do ano, não é, pastor? E queremos preparar, como temos feito, fizemos na Páscoa, fizemos agora no final do ano, uma linda cantata com o pessoal do BA aqui junto. É um grupo grande, 50, 60 pessoas. Então você que canta, conhece alguém que canta, gosta de cantar, é afinado, a gente já está se organizando, porque a gente precisa no início de dezembro já estar pronto para poder, com a apresentação, cantar nos shoppings, em alguns lugares que Deus abriu essas portas. Então a gente precisa começar desde já. Hoje é a última oportunidade de se inscrever, dar o contato. Então fala ali com o Jonas, comigo, Jefferson, que a gente vai estar ali. Quem quiser se engajar, passa o contato e a gente vai estar ali para te receber. Amém? Amém, graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja. A igreja diz: Deus abençoe, vão em paz, tenha uma ótima noite e uma excelente semana.